pam, purum, pam, pam. Bem-vindos ao programa Infantil Online. Pum, pum, purum, pam, pam. Esta música não sai da cabeça. Já que estamos a cantar e a dançar, por que é que não vamos para louvar a Deus? Uhul! Pum, pum, purum, pum, pum. Está uma nova canção. Tu me mostras uma nova cor. Me levas mais perto, nisto estou certo. Tu sempre estás aqui ao pé de mim. Eu canto para ti, perfeito amor por mim. Para sempre cantarei teu amor. Está uma nova canção. Tu me mostras uma nova cor. Me levas mais perto, disso estou certo. Tu sempre estás aqui ao pé de mim. Eu canto para ti, perfeito amor por mim. Para sempre cantarei teu amor sem igual. De novo, meu aleluia, aleluia, eu cantarei. Jesus te dou, aleluia, aleluia, te louvarei. De novo, meu aleluia, aleluia, eu cantarei. Jesus te dou, aleluia, aleluia, eu louvarei. Te dou, meu aleluia, aleluia, eu cantarei. Jesus te dou, aleluia, aleluia, te louvarei. Te dou, meu aleluia, aleluia, eu cantarei. Jesus te dou, aleluia, aleluia, te louvarei. Que o amanhã trouxer não me preocupa. Confio em ti, assim eu viverei. Tu és a luz e é por ti que eu posso ver para sempre. E o caminho é claro para mim. Eu ponho um pé à frente do outro, olhando para ti. Jesus, eu vou confiar só em ti. Em quem? Só em ti. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha, salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha, salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha, salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha, salvação. O que o amanhã trouxer não me preocupa. Confio em ti, assim eu vivo.
luz e é por ti que eu posso ver para sempre. E o caminho é claro para mim. Eu ponho o pé à frente do outro, olhando para ti. Jesus, eu vou confiar só em ti. Em quem? Só em ti. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, se o mundo balançar e tudo se partir, 1, 2, 3, e se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Por causa de quem és, eu dou-te glória. Por causa de quem és, eu dou louvor. Por causa de quem és, eu levanto a voz e canto. Eu te adoro, Deus, por tudo o que és. Por causa de quem és, eu dou-te glória. Por causa de quem és, Por causa de quem és, eu dou louvor. eu dou louvor. Por causa de quem
ao programa infantil online! Uhul! Então, bem dispostos? Prontos para a lição? Sim! E a lição é sobre super-heróis. Não é sobre super-heróis? Improváveis! Os improváveis! Não sei, agora de repente pensei que estávamos a falar de super-heróis. Não estamos a falar sobre super-heróis? Super-heróis são ilusões. Não, é os improváveis. Mas já não acabámos os improváveis. O Hugo não acabou a semana passada os improváveis. Ele não disse que acabaram. Ele não disse que acabaram. Mas nós já demos quantos improváveis? Jesus, Jesus, José, José, Moisés, Moisés, David, David, Ana, Ana, Saulo. Paulo. E qual foi da semana passada? Ai, peraí, Neemias. E Neemias. Então isso é quantos improváveis? 7. 7 improváveis. Então 7 já me parece imenso. Quantos dias tem a semana? Quando estávamos a dar o fruto. Quantos dias tem a semana? 7. 7. E a semana fica completa com 7 dias, certo? Então se calhar já temos a nossa lição dos improváveis completa. 7. 7 dias tem a semana. Nós fizemos o fruto do Espírito, eram com 9. Mas isso era porque tinha 9 características o fruto. Assim como uma laranja tem muitos gomos. Mas eu acho que um ciclo de uma semana, 7 dias, fica a semana completa, parece-me bem. 7 improváveis, lição completa, certo? Série completa. Vocês acham aí? Não acham? Querem continuar com os improváveis? Eles querem, olha. E tu também queres? Obviamente. A sério? Estão a gostar dos improváveis? Sim? Boa, então, já que vocês estão a querer tanto os improváveis e estão a gostar dos improváveis, eu vou-vos fazer um favorzinho e, apesar de só a semana ter sido 7 dias, vamos para o 8º improvável. Pode ser? Sim? Sim! Boa! E então... Qual é que eu tirei este? Boa. Temos aqui a famosa caixa das pistas que nos vai ajudar a descobrir qual é o improvável. E será que o Martim vai adivinhar? Diz lá de A a Z qual é a letra que tu achas que tem o improvável esta Eu semana. não gosto de fazer isso. Assim de repente. 1, 2, 3. Primeira letra que tiver à cabeça. Deixa-me ver uma 2. Rápido. 1, 2, 3. B. B. O Martim diz que o improvável tem um nome começado por B. E vocês? Já disseram assim uma letra ao calhas que vos vem à cabeça que acham que será? Já? Então vamos ver no final, se não nos enganarmos e distraímos e dissemos o nome antes, que às vezes acontece, se vocês acertaram na letra ou não. E o que é que verá aí? Mostra lá, Martim. O que é que se passa aí? Já li um Tens que pouco. mostrar mais para a É frente. muito. Bem, olha, sem abanar, bem os improváveis, que é para verem o que é que está aí. Está aqui uma senhora, uma mulher, Sim, não abanes, não precisas apontar. homem, um velhote e um bebê com biberon. E um bebê com biberon. Tá bem, então e o que é que será que diz aí? Qual é o problema? Ordem. Matar todos os judeus e iria ser dado e como paga para quem o fizesse iria ser dado vários quilos de prata. Matar todos os judeus e como paga iria ser dado vários quilos de prata. Eu acho que havia muitas pessoas interessadas em receber essa prata, não achas? E para receberem a prata tinham que fazer o quê? Matar todos os judeus. Que medo, isso realmente é um grande problema. O povo judeu ficou muito triste e desesperado. Quem terá sido usado para ajudar neste terrível problema? Pois, eu acho que se tu fosses um judeu e ouvisses essa ordem, também ficavas assustado, não achas? Ficavas ou não? Sim. Já viram uma ordem que dizia para matar todos nós? Mas como é que eles sabiam quem eram os judeus e quem não era? Como é que tu sabes quem é que é aqui da tua terra e quem é de outro país estrangeiro? Fala a língua estrangeira. Essas coisas sabem-se, não é?
Bem, quem é que será o improvável desta semana? Vou mostrar outra vez lá para casa. E como é que eles já sabiam que acabaram todos os judeus? Vamos concentrar-nos no problema. Ai, que horror! Quem será? Quem será o improvável para resolver este problema terrível? Não faço a mínima ideia. Ah, isso não vale. Então achas que foi a senhora, o senhor, o bebê ou o velhote? Ou o biberon? Não, estou a brincar, o biberon não foi. E vocês aí em casa? Já fazem uma pequena ideia? Bebê. O Martim acha que foi o bebê. E vocês? Essa é a minha escolha. O Martim já se arrependeu da escolha que fez. Mas E vocês continua. acham o quê? Quem acha que foi o bebê? E quem é que acha que foi o velhote? E quem é que acha que foi a senhora? E quem é que acha que foi o senhor? E quem é que acha que foi... Estão todos baralhados. Alguns acham um, outros acham Quem outro. é que Já acha que foi o percebi. cavalo? Qual cavalo? Não está aqui nenhum cavalo. Que o maroto Martim está a fazer armadilhas. Então, se eu vos disser que, à semelhança da semana passada, o improvável desta semana também tem um nome na Bíblia com o seu nome. Um nome no livro da Bíblia. Há um livro da Bíblia com o seu nome. Mas não vale ir à procura. Mas eu não soube onde é que está. Ajuda mais? Não. Não? E se eu disser que o improvável desta semana, à semelhança do que aconteceu na lição de Saulo/Paulo, também tem 2 nomes. Já ficou mais fácil? Não ficou mais fácil. E se eu disser que o improvável desta semana não é bem um, mas 2? É uma parceria de 2 improváveis. Não. Algo que ainda não tinha acontecido nesta série. Pois é, surpresa! Pelo preço de um, levam 2 improváveis. Tcharam! Quem gosta de promoções? Isto é que foi uma bela promoção, hein? Qual foi a promoção do dinheiro? A promoção é pagas um e levas 2. Não é? Vocês vieram cá à espera de ter um improvável e recebem 2 improváveis. Eu gosto mais das promoções, leva 3 e paga 2. Então, E gosto isto das foi uma boa promoções. promoção. Eu levo as promoções com Mas pronto, promoção. agora está mais fácil? Não. Então, vamos lá recapitular. Um dos improváveis tem 2 nomes, à semelhança da lição do improvável de Saulo. Tens que falar mais alto, senão não vem lá em casa. Saulo! Eu disse mais alto, não disse gritar. Isto hoje em dia está tudo taralhocozinho. E, para além disso, o nome de um dos improváveis é um dos nomes de um dos livros da Bíblia. E, para além disso, há uma parceria deste improvável com o outro improvável. E por isso é que conseguiram... Fizeste 3. Houve 3. Não, estava aqui nos 2 nomes. E, para além disso, há a parceria deste improvável com o outro improvável. E por isso é que conseguiram resolver o problema. Foi uma ajuda conjunta de improváveis. Está mais fácil agora para perceber? Então agora quem é que achas que é? Agora que sabes esta informação toda, quem é que achas que afinal é? Agora os improváveis. Vamos lá lembrar. A senhora, o senhor, o velhote, o bebê. Quem é que será? Vá, pressa, estás a dormir. Não sei. Vá, arrisca. Arrisca não petisca. Arrisca, vá, rápido. Eu arrisco e não dizer nada. Oh Martim, vá lá, não temos tempo para ficar aqui meia hora na mesma coisa. Eu tenho. Quem é que achas? Então, já disseste o bebê. Continuas a manter o bebê ou tiras o bebê? Quero bebê. Tiras o bebê. E então agora quem é? Quem é que metes? A senhora e o senhor, foi isso que disseste. Eles não estão a ver. Portanto, o Martim agora diz que é a senhora e o senhor e afinal o bebê não está aqui já
A fazer nada para os improváveis. E vocês aí em casa? Quem é que acham que são os dois improváveis? A senhora e o senhor? Como o Martim? Ou acham que é o idoso e o bebê? Ou o idoso e o senhor? Ou o idoso e a senhora? Ou o bebê e a senhora? Sei lá. O que é que acham? Concordam com o Martim? E parece-me que, à primeira, o Martim errou. Mas à segunda, o Martim... Acertou! Yeah! E vocês que disseram a mesma coisa que o Martim também acertaram. Muitos parabéns! Pois é, o improvável desta semana não é um, mas são dois. E não é só um homem, como também é uma mulher. Porque os improváveis não são só homens, nós já tínhamos dado uma mulher antes. Ana! Mas, entretanto, tínhamos dado muitos homens. Mas, desta vez, é um homem e uma mulher. E não são um casal. Mas são família. Então, o que é que serão um ao outro? Irmãos? Errado. Primos? Acerto! Mas mais do que primos. São primos, mas a nossa improvável mulher perdeu a mãe e o pai. Quando se perde a mãe e o pai, diz que se fica órfão, certo? Então, ela era órfã. E então, ela acabou por ser quase que adotada e criada pelo seu primo. E então, quem é que a ensinou? Quem é que a educou? Quem é que a criou? O primo? O primo. Muito bem. E então, o que é que aconteceu na história? Não sei. Qual era o problema? Mandaram matar todos os judeus e em recompensa tinham vários quilos de prata. E se eu vos disser que estes improváveis... Queriam matá-los. Queria matá-los? Os judeus? Não, isto não é a história Foram de os que Saulo. foram os que mandaram matar. Não é a história de Saulo. Mas eram judeus. Eram judeus! E agora? Fica mais complicado este problema. Então, há uma ordem do rei. Uma ordem que não pode ser contrariada, que é lei. Há uma ordem do rei para matar todos os judeus. E os improváveis que vão ajudar a resolver este problema são dois judeus. Se não fossem também queriam matar todos os judeus. Que complicado. Não, mas na altura, na eleição de Saulo, Saulo queria matar o povo de Deus e afinal foi o improvável usado. Mas desta vez a história não é assim. É outra. Então, como é que eles terão conseguido resolver isto? Não me digas, só não sei, diz-me tu. Então, estamos na altura do rei Assuero. Diz lá. Rei Assuero. Rei Assuero. E o rei Assuero tinha uma rainha, a Vasti, Avasti. e chateou-se. E chateou-se. Não é para repetir tudo, era só dizer o nome do rei. E chateou-se com a atitude dela porque ela desobedeceu ao rei e os conselheiros do rei aconselharam-no, como paga do que ela fez, o rei tirá-la de rainha, para que as mulheres dos outros povos à volta e das províncias à volta não aprendessem a desobedecer aos seus maridos, tal como ela tinha desobedecido ao rei, porque seria um grande problema. Então, para ensinarem que isso não se fazia, o que é que aconteceu? O rei Assuero ia tirar a rainha Vasti de rainha, certo? E o rei Assuero tinha um grande orgulho na rainha Vasti, porque ela era muito bonita e ele estava desejoso de mostrar a rainha a toda a gente. E de repente chama, ela desobedece e o conselho que é dado é ela deixar de ser rainha. E o rei, acham que ele aceitou este conselho? Não. Aceitou. Porque ele ficou muito indignado. Como é que ela tinha a coragem de desobedecer? Porque nestes tempos ninguém desobedecia ao rei, nem mesmo a rainha. Porque a rainha, apesar de ser mulher do rei, estava debaixo das ordens de quem? Do rei. E o rei era a autoridade máxima. Não se podia estar a desobedecer. Então, se a própria mulher ia desobedecer, depois os servos iam obedecer? O povo ia obedecer? Era o caos. Não podia ser. Então, o que a rainha Vasti fez foi um grande
problema para o rei. Ela fez o quê? Desobedeceu e não foi à festa quando o rei as mandou chamar, que queria mostrá-la e apresentar a toda a gente. Percebes? E à frente de toda a gente, ela desobedeceu à ordem do rei. Já viste a vergonha do rei? Foi um problema. E os conselheiros disseram logo, se nós deixarmos isto passar assim, todas as mulheres vão saber o que é que se passou lá e vão achar que cada vez que o marido diz uma coisa não querem saber, toda a gente vai desobedecer e vai virar o caos. Isto não pode ser. Vocês acham que podia ser? Não podia ser. Então aconteceu isto. Mas isto foi o princípio de um plano de Deus para um problema que ainda não existia, mas que ia surgir muitos anos depois. Então, a solução para este problema começou muito antes do problema existir. Muito tempo antes do problema existir. Porquê? Porque Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Nós chamamos isso de omnisciente. Portanto, Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Ele sabe tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida, tudo o que está a acontecer no hoje, no presente, e sabe tudo aquilo que vai acontecer ainda que nós nem fazemos ideia. E como Deus já sabia isso tudo, Deus começou a preparar as soluções. E este é um Deus que nós podemos confiar. É este o Deus que nós contamos. É um Deus que já prepara soluções para os nossos problemas quando eles ainda não existem. Quando eles mesmo ainda não existem. É um Deus muito fixe, não acham? Sim. Então vamos continuar a história. E o que é que aconteceu? Então o rei ficou com um problema. Ficou sem Mulher. Ficou sem rainha. Um rei pode andar sem rainha. Então, o que é que aconteceu? Ele mandou um servo andar a observar. Naquele tempo as rainhas tinham que ser muito bonitas, não é? Tinham que ter uma alimentação cuidada, uma pele bonita, cuidada. Tinham que ter alguma sabedoria, não é? E então, ele mandou um servo andar a pesquisar pelos povos algumas quantas mulheres, reunir várias mulheres lá numa casa própria onde ficavam lá essas mulheres. E depois elas iam... Não, mulheres que não eram mulheres de ninguém, como é óbvio. Então, como é que iam ser mulheres do rei? E então, não tinham namorado, não tinham marido. Reunir essas mulheres todas nessa casa das mulheres, que ficava uma casa destinada para isso, lá no palácio. E depois elas iam ser preparadas. E sabes quanto tempo é que levava a preparação das mulheres para serem apresentadas ao rei? Como é que acertaste? 1 ano! Porque elas tinham que ter umas comidas próprias, tinham que ter umas roupas próprias e tinham que pôr uns óleos próprios na pele, uns 6 meses e depois outros 6 meses, outros, para estarem o mais impecáveis possíveis para serem apresentadas ao rei em modo bom, certo? Então, ao fim desses 12 meses, cada dia o servo ia apresentando uma mulher ao rei. E no dia que essa serva ia até ao palácio ter com o rei, ser apresentada, o rei permitia que elas pedissem o que quisessem de roupas, de joias, para se apresentarem no melhor possível. E elas aproveitavam, não achas? Uma mulher dizer essas coisas a uma mulher, não iam aproveitar pedir umas joias bonitas para parecerem o mais bonitas possível. E assim acontecia. E ao final, depois de um tempo, voltavam. E depois era apresentada outra, e depois era apresentada outra. Até que foi apresentada nada mais, nada menos que a improvável, que se chama? Ops, não sabe. Essa mesmo. Foi apresentada ao rei a improvável. Mas esta improvável fez uma coisa diferente. Podia pedir aquilo que quisesse de roupa e de joias para parecer o melhor possível, mas ela não fez nenhum pedido. E isso agradou o rei e agradou também o servo do rei. Aliás, o servo, quando teve a escolher várias mulheres e no meio de várias mulheres que estavam naquela sala, esta improvável, segundo a Bíblia, já tinha achado graça
diante dos olhos deste servo. Ou seja, graça, ou seja, quer dizer que ele tinha gostado da maneira dela, tinha ficado com uma certa simpatia por ela. Tanto que lhe deu logo o melhor sítio lá da casa das mulheres e 7 servas para estarem com ela a servi-la e a ajudá-la naquilo que fosse preciso. E, depois com esta atitude, o que é que aconteceu? Ela conseguiu também achar graça diante dos olhos do rei. E o rei achou-a muito Bonita. bonita. Achou-a muito bonita e também gostou desta atitude dela, que não se aproveitou de poder pedir o que quisesse, mas que foi simples e apresentou-se sem tentar ver o que é que conseguia receber daí em troca. E o rei gostou dessa atitude e gostou muito dela, achou-a muito bonita. E o que é que aconteceu? Pôs-lhe logo a coroa e quis logo fazer uma festa para a apresentar como a sua Esposa. rainha. Mas no meio disto tudo, a Bíblia diz no livro desta improvável, que eu não posso dizer o nome, senão vocês ficam a saber o nome da improvável, no capítulo 2, versículo 20, que ela não declarava a sua parentela e o seu povo. Ou seja, a parentela é a família de onde vinham os seus parentes. Ela não dizia a ninguém quem era a sua parentela nem o seu povo, tal como o seu primo lhe tinha ordenado antes dela ter ido para a casa das mulheres, para ser preparada para apresentar-se ao rei. Porque ela cumpria aquilo que o primo lhe tinha mandado, tal como quando ele a criava. Isto quer dizer o quê? Nesta altura, quando ela fez isto, ela já não estava debaixo da casa do primo. Ela já não estava debaixo das ordens do primo. Tal quando alguém cá em casa, alguém se casa, sai da casa dos seus pais e já não está debaixo da ordem da casa dos seus pais, tem a sua própria casa, não é? Ela já não estava debaixo da ordem do primo, nem de quando tu estás na casa de alguém, tu respeitas essa pessoa e segues as ordens e o ensino dessa pessoa, certo? Mas ela já não estava. Mas ela agora estava debaixo de outra ordem. Da ordem de quem? Do rei. Do rei. E mesmo assim, ela lembrou-se do que o primo lhe tinha ensinado e lhe tinha dito e continuou a Certo. obedecer. E isto é uma lição muito importante, porque vocês lembram-se qual é o problema? Sim. É o quê? Queria matar os judeus. E ela era o quê? Era um judeu. Era judia. Então, se ela, quando se apresentou ao rei, ou foi chamada e o rei escolheu para a rainha, tivesse dito quem era os seus parentes e quem era o seu povo, quando surgiu este problema, ela estava em maus lençóis. Certo? Quando surgisse este problema. Até porque, na altura, os judeus não era um povo muito bem visto ali em Suzã. Porquê? Porque o povo judeu era um povo que tinha sido retirado de Jerusalém por outro rei, o Nabucodonosor, depois de ter derrotado Jerusalém. Levou o povo exilado, tipo cativo. Então, embora eles estivessem livres para fazer algumas coisas, eles estavam cativos, estavam exilados, tinham sido derrotados e tinham sido levados para lá como derrotados. Então, não era um povo muito bom para vir uma rainha de lá, pois não. Não teria sido uma boa escolha. Então, ela foi muito inteligente ao guardar Segredo. isso, como o primo lhe tinha ensinado. Boa? Sim. O que é que aconteceu mais tarde? Vocês acham que o primo nunca mais quis saber dela? Não. Não. O primo não podia entrar dentro do palácio, porque ele não era príncipe, não tinha nenhum cargo importante no palácio e, portanto, não podia entrar. Mas onde é que estava esta improvável? No palácio. No palácio. Então como é que ele não perdia o contacto com ela e não deixava de saber dela? E vê-la, tipo, não estava no palácio. Ele ficava à porta, onde ia ouvindo algumas coisas dos soldados, onde ela podia mandar as suas servas irem lá saber dele. E iam sabendo assim notícias. Portanto, eles não deixaram de ser
parceiros, não é? Sim. Por isso é que eles foram os dois importantes para ajudar a resolver este problema, porque eles mantinham esta parceria. Boa. Exatamente, porque o primo estava lá, ele ouviu dois guardas que estavam lá à porta a falarem que estavam muito chateados depois de acontecer isto da rainha, da escolha da nova rainha. Eles estavam a dizer que estavam muito chateados e o que é que eles queriam fazer ao rei? Queriam ir para cima do rei. Mas ele ouviu. E ele fez as servas da... Rainha. Como é que ela se chama? Não sei. Da rainha saberem. E então elas souberam, disseram Ao rei. à rainha A rainha disse ao rei. e a rainha disse ao rei. Muito bem. A rainha disse ao rei e então o rei mandou, Matá-los. que era a única maneira, senão eles iam tentar fazer isso ao rei, não é? Mandou matá-los, ficou muito contente de saber essa notícia, porque foi salvo, a sua vida foi salva, certo? E mais um ponto a favor desta improvável no coração do rei, certo? Mas ela não disse, olha, eu ouvi dizer isto. Ela disse quem tinha ouvido dizer. Ela disse o nome do primo. E naquela altura, todos os acontecimentos importantes eram escritos num livro, numas crónicas do rei. Não é as crónicas que estão na Bíblia no Novo Testamento. Eram umas crónicas em que escrevia, ficava tudo escrito para ficar registado e não se esquecerem das coisas importantes. E isso foi lá escrito. Passado muitos anos, alguns anos, acha-se que foi mais ou menos 5 anos, houve uma pessoa, Amã, que o rei deu-lhe um cargo muito importante. E quando uma pessoa tem um cargo muito importante, nessa altura, os outros tinham que se curvar. O que é que acontece? Acontece que este primo estava sempre ali às portas e, portanto, via a mãe passar para um lado e para o outro. As outras pessoas curvavam-se e ele, o que é que fazia? Curvá-los. Ele não se curvava. Porque a Bíblia fala para não nos curvarmos nem adorarmos outras pessoas. E ele queria obedecer a quem? A Deus. A Deus. E então ele não o fazia. O que é que aconteceu? Passado um tempo, aqueles soldados que estavam à porta começaram a achar aquilo mal. Quem é aquele que resolveu não fazer e não obedecer às ordens que toda a gente tem para fazer? Porque é que ele é mais que os outros e não faz. Acharam aquilo mal. E, na altura, eles já sabiam que este primo da rainha era judeu. Só não sabiam é que ele era primo da rainha, certo? Porque a rainha não disse nada da sua família nem do seu povo. Lembram-se dessa parte. Mas já sabiam que ele era judeu. E então, o que é que eles foram fazer? Foram à Amã fazer queixas. Dizer-lhe que sempre que ele passava, que esta pessoa nunca fazia a sua vénia, nunca obedecia a essa lei. E mais disseram que ele era judeu. E a Amã ficou como? Zangada. Não é zangada porque era um homem, é zangado. Ficou muito, muito chateado para ele. A Amã. Não. E Amã ficou chateado. Então, ele tinha um cargo muito importante e não era tratado com o respeito que tal merecia. Ficou muito chateado. Mas achas que ele ficou só chateado com este improvável? Não. Ele resolveu ficar chateado com todo o povo do improvável. Se este improvável que não cumpre esta lei é judeu, então significa que os judeus não cumprem as leis. Foi que ele fez a regra de matar todos os judeus. Então, significa que os judeus não cumprem as leis do povo onde vivem. Acham que são melhor que os outros. E isto não pode ser. E o que é que ele fez? Foi falar com quem? Quem é que era mais importante que ele? O rei. O rei. Foi falar com o rei, fazer queixas a dizer que havia um povo no meio deles que não respeitava as regras deles. Que não respeitava as leis do rei. E que isso não podia ser e que ele devia ser penalizado com
morte e que ele estava disposto a dar 10.000 quilos de prata a quem matasse os judeus. E o rei concordou e deu-lhe um anel que significava o anel do poder do rei, que era o selo do rei, e ele fez então a lei e carimbou com o anel que era o selo do rei, e foi espalhadas cartas por todo o reino para saberem esta regra e para saberem isto. O que é que aconteceu quando os judeus souberam disto? Ficaram muito assustados. Ficaram muito assustados. A Bíblia diz que eles vestiram uma roupa própria de quando uma pessoa está muito angustiada, muito triste, aconteceu uma coisa muito grave, uma grande desgraça, eles vestiam uma roupa de saco, que era uma roupa muito humilde, de animais, assim, muito coisa. Vestiram aquilo e ficaram a chorar e a lamentar-se muito em pânico. Vocês também não ficavam em pânico? Sim. Se vocês eram um povo exilado, não é? Que tinha sido conquistado pelo povo onde vocês estavam a viver. Significa que o povo onde estavam a viver era maior, era mais forte, era mais poderoso. Vocês não podiam lutar contra esse povo, porque vocês eram cativos, não tinham ordem de lutar contra esse povo. Portanto, não se podiam defender. E estavam a ser postos em causa a vossa vida. Era um problema gigante, certo? E o que é que aconteceu? Quando este improvável soube, também vestiu-se de saco. E continuou à porta. E então o que é que aconteceu? As servas, continuou à porta do palácio. As servas que estavam lá com a rainha, elas disseram à rainha o que é que se passava, que ele estava assim vestido. E ela mandou-as irem lá falar com ele para saberem porque é que ele estava assim vestido e o que é que se passava. E ele contou tudo. Mas para além de contar tudo, pediu para elas dizerem à rainha, estava a ver se já sabias o nome, para dizerem à rainha para ela ir falar com o rei e pedir para o rei arranjar uma solução e não matar o povo. O povo que afinal era da rainha. Uhum. Mas a rainha, quando ouviu isso, ficou em pânico. Porquê? Porque era proibido qualquer pessoa chegar diante do rei, apresentar-se diante do rei, sem o rei chamar. E havia 30 dias que o rei não a chamava. Então, se 30 dias é um mês, há um mês que o rei não a chamava para nada. E se ela fosse lá sem o rei chamar, a pena podia ser morte. Eram as regras da altura. Então, o que o primo lhe estava a mandar fazer era uma coisa muito complicada. Ela tinha pena, ela não queria que acontecesse isso ao povo, mas estava aflita porque não podia chegar à presença do rei assim só porque lhe apetecia. Mas, então, as servas foram dizer isso ao primo. E o primo respondeu-lhe uma coisa que está no livro com o nome desta improvável, no capítulo 4, versículo 14. Então a resposta do primo foi esta: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, de teu pai, vão perecer, seja, vão morrer. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então, foi isto que elas foram dizer. Elas disseram, se te calares agora, Deus vai arranjar uma solução de outra maneira. Pode não vir de ti, porque Deus é Deus e Deus não precisa nem depende de ti para isto. E se tu não quiseres fazer parte da solução, Deus vai arranjar outra solução. Mas tu e a tua casa vão ser castigados por isto. E pensa bem, era super improvável tu, uma judia, órfã, teres vindo parar ao palácio, teres vindo parar a ser rainha. E quem sabe se não foi para fazeres parte desta solução que Deus permitiu que tu chegasses ao reino. Elas sabem isso. Foi isto. Então eles sabiam calar a judia. Foi este o recado que o primo lhe mandou. Então eles sabiam que a rainha era judia. Elas eram servas dela. E foi este o recado. Então, o que é que aconteceu? Este improvável pensou,
não me vou arriscar, ele quer que eu me arrisque e eu não me vou arriscar, ou pensou, o meu primo tem razão? O meu primo tem razão. Foi isso mesmo. Ela entendeu que o primo tinha razão, que devia haver um propósito maior para ela estar no reino, quando não era nada provável, pois não? Não. E então, o que é que ela disse? Mesmo assim, era um grande risco. Mas ela então disse, olha, eu vou fazer isto que tu disseste, e se eu morrer por ter chegado à presença do rei sem autorização, morri. Mas eu vou fazer o meu melhor para tentar ajudar neste problema. Mas só te peço uma coisa, que juntes os judeus todos que conseguires e durante 3 dias vocês façam uma coisa. E agora? Eu não posso continuar a história. Porquê? Porque nós só vimos uma pista. Mas falta-nos outra pista que tem a ver com a solução. E nós, para sabermos a solução, temos que ver aqui as pistas. E qual terá sido a solução para este problema? O que foi usado para resolver este grande problema? Oi? Espera aí. Então, o que é que está aqui? O que é que está aqui, Martim? Estão aqui 6 coisas. Uma pessoa orar a comer. Não. Está aqui um símbolo de oração e um símbolo de proibido comer. Isto significa jejum e oração. Uma ideia. Uma ideia. Uma pessoa sentada há muitas horas. Uma pessoa à espera do tempo certo. Está sentada, está à espera do tempo certo. Morte. Luta. Luta. Não fazer nada. Onde é que está o não fazer nada? Não sei o que é isto. Isso é um pedido. Pedido. Fugir. E fugir. Então qual é que vocês acham que foi a solução usada para este problema? Fugir. Ela terá pedido para o primo mandar o povo fugir? Terá pedido ao primo para o povo lutar apesar de não poderem, não serem autorizados para isso? Porque era um povo cativo. Ela terá pedido ao primo para se sentar à espera? Terá pedido ao primo ideias? Terá dito para não comerem nada? Terá feito um pedido? O que é que terá acontecido? Um pedido. Qual foi o método usado para resolver este problema? O que é que vocês acham? Martim acha que foi um pedido. Um pedido a quem? Ao primo. A Deus. E vocês acham mais alguma coisa daqui que possa ter sido usada? Fugir. O Martim também acha fugir. E mais alguma coisa? Ou este Jorge está? Já está. E se eu disser que não é isso? Não é fugir e que o pedido também não é como tu pensas. Lutar. Não podiam, lembras-te? Mas eles... Não podiam. Não tinham autorização. O primo ficar sentado à espera. Então, se eu disser que foram 3 coisas destas que foram usadas. Então, não comer nada e orar. Não comer nada e orar chama-se jejum e oração. Jejum e oração. Ideias. Ideias, quem é que teve as ideias? É improvável. Tu sabes que não era fugir, não era ideia. É ficar à espera, porque não podiam lutar. Então vamos lá ver. Então, o que esta improvável disse ao primo foi para juntar ao povo judeu que ele encontrasse ali perto e pedisse para fazerem durante 3 dias jejum e oração. A prática do jejum e oração tem a ver com ficarmos aquele tempo que estamos a fazer, neste caso era 3 dias, só concentrados na nossa ligação com Deus, só concentrados em orar. Não morreres. E por isso, quantos dias tu podes passar sem comer, sem morrer? E não bebias água. Não, a água não tem a ver com o jejum, tem a ver a comida. 40 dias. Então pronto, por 3 dias morrias. Então, a prática do jejum e oração tem a ver com ficar, neste caso era 3 dias, mas pode ser meio-dia, 1 dia, pode ser outro tempo. Era ficar esse tempo
sem comer, sem estar a ver televisão, sem estar a fazer outras coisas, mas estarmos só aquele tempo focados a fazer o quê? Tratar da nossa ligação com Deus, para falarmos com Deus e para ouvirmos a voz de Deus. E como nós não estamos a fazer mais nada que nos distraia, não estamos a comer, não estamos a ir fazer outras coisas, estamos muito mais concentrados e focados na presença de Deus. E então conseguimos perceber melhor aquilo que Deus quer fazer em nós. Não é? Estamos mais com o coração mais disponível e mais atento a Deus. Então é uma prática importante. E como era um problema grave, precisava de medidas mais extremas, certo? Então ela pediu para fazer em 3 dias isto. E achas que o primo acedeu? O primo acedeu e disse, no capítulo 4, no versículo 17, diz que ele fez como ela lhe indicou. Então, nós no capítulo 2 vemos que ela continua a obedecer e a fazer conforme o primo lhe tinha dito. E no capítulo 4 vemos que o primo também faz conforme as coisas que ela lhe disse. Então isto significa o quê? Que eles continuavam em sintonia, em parceria, em ligação um com o outro. Por isso é que foi possível mais tarde chegar à solução, porque eles estavam ligados em parceria, certo? Sim. Mas, então eles fizeram isto, mas não era preciso só isto. Era preciso ela apresentar-se ao rei para fazer um pedido e havia o risco do rei mandar matá-la e era preciso outra coisa. Saber esperar pelo tempo certo para fazer o pedido. Porque se fosse feito no tempo errado, dava asneira. Tinha que ser exatamente no tempo certo. E por isso é que o seu povo estava em jejum e oração. Para que Deus a guiasse para fazer isto tudo da melhor maneira. O pedido no tempo certo. Da maneira certa. E acham que isto aconteceu? Sim. Então o que é que aconteceu? No 3º dia, esta improvável chegou-se diante do rei sem ordem. E podia acontecer uma de 2 coisas. Ou o rei estendia o seu cetro, que era o símbolo do seu poder, não é? O seu varão. Estendia o seu cetro de ouro na direção dela e significava que ele estava a autorizá-la a continuar a estar ali, estava tudo bem. Ela não ia ser morta. Ou o rei não estendia o seu cetro e... Mas mesmo assim ela arriscou e foi. No 3º dia em que o seu povo estava a fazer o quê? Jejum e oração. E o que é que aconteceu quando ela chegou ao pé do rei? O rei pensou, mas quem és tu que estás aqui a fazer? Quem é que te mandou? Mas o que é isto? Foi assim que o rei reagiu? Não. Vocês lembram-se como é que o rei reagiu à atitude da rainha Vasti? Será que o rei reagiu igual à atitude desta rainha? Não. O rei não reagiu igual. Porque quando ela entrou, o rei, em vez de ficar furioso, a Bíblia diz que ela achou graça, mais uma vez, diante dos olhos do rei. Ou seja, o rei agradou-se de a ver. Era suposto o rei ter ficado zangado, mas não. O rei agradou-se de vê-la. Ficou agradado, ficou feliz de vê-la. Então o que é que ele fez? Estendeu o seu cetro de ouro. E ela tocou na ponta do cetro de ouro. E a seguir ele disse para ela fazer o seu pedido, que ele lhe daria o que ela quisesse, até metade do reino. Uou! Ela faz uma coisa que dava direito à morte. O rei mal a vê, agrada-se dela e ainda diz que está disposto a dar-lhe até metade do reino. Uou! O que é que se passa aqui? Não era nada provável. Vocês acham que ela aceitou ficar com metade do reino? Não. Ah, sim, então é isso. Quer metade do reino? Não. Não foi isso que ela fez. Ela pediu para o rei e, como é que se chamava Amã. Amã, muito bem. Pediu para o rei e Amã irem até um banquete que ela tinha preparado. E eles foram. E o rei lá no banquete perguntou outra vez o que é que ela queria.
E ela disse que queria que no dia seguinte o rei e a mãe voltassem a ir a um banquete que ela ia preparar e que nesse dia, então, ela iria fazer o pedido. Porquê? Porque ela sabia que era muito importante esperar pelo tempo certo. Porque se ela fizesse o pedido no tempo errado, iria correr mal. E assim foi. E a mãe foi todo feliz para casa. Ai, eu sou tão importante, tão importante, tão importante, que eu sou super importante para o rei, que o rei deu-me imensas coisas e propriedades, e deu-me o seu anel, em que eu posso carimbar uma data de coisas com o selo oficial do rei, e toda a gente tem que obedecer, toda a gente tem que se curvar a mim. E para além disso, a própria rainha reconheceu que eu sou tão importante que já fez um banquete e vai fazer outro, e não escolheu mais ninguém para além do rei para estar com ela, a não ser eu. Uau, eu sou fantástico! E foi todo feliz, todo cheio de si, a achar-se o máximo. E chegou e contou aos seus amigos e contou à sua mulher aquilo tudo. Mas continuava chateado com uma coisa. Havia uma coisa que não o deixava ficar feliz muito tempo. Era o quê? O primo da improvável. Era o primo da improvável. Ele continuava a não se curvar diante dele e isso deixava muito irritado e a querer uma solução. E falou sobre isso à mulher e aos seus amigos. E o que é que eles disseram? Qual foi a solução que eles aconselharam a fazer? Aconselharam-lhe a fazer uma forca, porque naquela altura matava-se muitas vezes ou por espadas ou por forcas. Como é que é a forca? É uma corda que se faz para se pôr aqui a cabeça pendurada e depois os pés deixam de estar no chão, porque eles vão para, imagina, um banco, uma coisa assim, para ficarem com a cabeça na forca, depois tirou o banco, os pés estão pendurados no ar. Significa que o peso todo vai para lá ao pescoço. E o pescoço é apertado, não se respira e morre-se. É um bocado desagradável. Mas era assim. E eles disseram para fazer uma forca, mas para ser assim uma coisa mesmo muito grande, eles mandaram fazer uma forca de 25 metros de altura. Portanto, ele ia ficar com os pés bué, lá no alto, sem tocar, jamais nem com a mínima possibilidade de uma pontinha no chão. 25 metros, então uma pessoa normal tem 1 metro e tal. Loucura, uma forca gigante, não é? Assim, uma cena muito... E acham que ele achou boa ideia? Sim. Claro que achou boa ideia e foi fazer. E pensou no dia seguinte, peço desculpa, foi sem querer, pensou no dia seguinte, vou ter que correr logo de manhã e peço para matarem este improvável, para pô-lo lá na forca. E foi todo contente para o palácio. Agora, antes disto acontecer, dele ir para o palácio, houve a noite. Houve a noite. Não, houve a noite para passar de dia, né? E durante a noite aconteceu uma coisa. É que o rei não conseguia dormir. Tinha sono e virava-se para um lado e tinha sono e virava-se para o outro e não conseguia dormir. E depois de estar tanto chateado, eu não sei se vocês quando perdem o sono, é chato, não é? Porque uma pessoa está na cama, vira-se para um lado, vira-se para o outro e pensa assim, ai, quero dormir. Ai, quero tanto dormir. Ai, mas continuo acordado. Ai, e agora? Vou fazer o quê? Ai, não posso fazer nada porque está escuro, está silêncio, porque não está ninguém acordado, porque não há luz. E ficamos ali chateados, não é? Porque não conseguimos dormir. É muito chato. E o rei ficou tão chateado de não conseguir dormir e não ter nada para fazer que lembrou-se de ir ler o livro das crónicas, onde apontavam todos os feitos importantes. E, quando estava a ler, qual foi um dos feitos que ele leu? Importante, que eu falei há bocado. Do prêmio lhe salvar a vida. Boa! E ele já nem se lembrava dessa história. E de repente leu e disse, fantástico! Já tinham passado vários anos desse acontecimento. Disse, fantástico! Tenho que perguntar aos meus chefes se sabem o que é que aconteceu a este senhor que me ajudou. Se foi feita alguma coisa, se ele recebeu algum prémio, alguma gratificação, porque eu não sei mais nada. E, de manhã, quando a mãe estava a ir todo contente para o palácio com o seu belo plano, já com a forca pronta, para dizer isto ao rei, o rei estava a chamar os servos para saber o que é que foi feito com este senhor. Ele não disse este senhor, ele disse o nome da pessoa. Sim, eu é que estou a tentar não dizer já o nome da pessoa. Mas eu não aguento, diz, eu não aguento, diz. E então, eles disseram nada. O rei disse, nada? Isto não pode ser, tenho que resolver isto. Quem é que está aí nos átrios do palácio? E eles responderam, está a mãe. Então chamem o Amã para ver se me ajuda a resolver este problema. Ui.
E o Amã foi chamado e foi todo feliz e contente. Já sabem qual era o plano que ele tinha. Mas não chegou a ter a oportunidade de dizer o plano que tinha, porque o rei foi logo dizer-lhe, perguntar-lhe, qual era a solução que ele achava para se fazer, para se honrar uma pessoa que tinha achado graça diante do rei. E ele pensou logo, a pessoa que achou graça diante do rei sou eu de certeza, sou a pessoa mais importante deste reinado, para além do rei. Ele vai-me querer premiar. E está-me a pedir conselho a mim próprio. Então eu vou dizer aquilo que eu quero que ele me faça. Então ele disse, eu acho que era bom ser dada a essa pessoa uma roupa do rei para vestir, a coroa real e o cavalo do rei para passear por toda a cidade, para toda a gente ver como ele é importante para o rei. E enquanto ele passeia, diz: assim vai ser feito àqueles que acham graça diante do rei. Todo feliz. E o rei vira-se e diz assim: então vai e faz isto àquele senhor. Que só era aquele que ele estava furioso há imenso tempo e que queria matar. E ele, what? Não pôde dizer ao rei, mas pensou por dentro, what? O quê? Foi full fazer aquilo, mas teve que fazer. E foi fazer, e lá chegou até este senhor, vestiu com a roupa do rei, pôs-lhe a coroa, sentou em cima do cavalo do rei, devia estar furioso por dentro, mas teve que fazer, e foi passear com ele na cidade a dizer, vejam só o que é feito àquele que acha favor diante do rei. Correu muito bem este plano, não correu? Depois disto acontecer, acham que este senhor achou-se muito importante e andou a passear na cidade? Eu sou importante, eu sou bem tratado pelo rei. O senhor que andou no cavalo com a roupa do rei. Não, ele voltou a ir sentar-se ao pé da porta do palácio como fazia sempre. Porque ele era uma pessoa humilde. Não era uma pessoa arrogante como a mãe. E o que é que aconteceu? A seguir veio o banquete, o tal banquete. O segundo dia do banquete. O dia em que a Improvável finalmente iria fazer o quê? O pedido. O pedido, muito bem. E o que é que será que foi o pedido? Então o rei perguntou-lhe então o que ela queria. E ela disse a verdade. Disse que o seu povo, ela e o seu povo, a vida dela e do seu povo estavam em risco porque uma pessoa tinha dado uma ordem contra ela e o seu povo. E o rei, muito indignado, pensou, mas quem é esse homem com um coração tão mau para fazer uma coisa dessas? Não. E ela, na cara do Amã, disse, é o Amã. E o Amã ficou cheio de... Eu vou já fugir. Miaufa, mas não fugiu. O rei afastou-se um bocado para fora daquele sítio para pensar. Foi para o jardim pensar. O que é que se passava? E o Amã, em vez de sair, ficou com tanto medo porque achou, estou tramado com o rei, que foi ter com esta Improvável. Ela estava num sofá assim meio reclinada e ele foi lá pôr-se de joelhos a implorar para ela lhe salvar a vida. Grande lata. Já viste? Já viram isto? Grande lata. Ele a mandar o povo dela e, portanto, ela também, porque também faz parte do povo, serem mortos. Ter um ódio de morte com o seu primo. Naquela altura já tinha matado os judeus. Calma. E não, porque aquilo, a lei era só para fazer no dia tal que demorava não sei quantos meses para chegar esse dia. A lei já tinha sido feita, mas ainda não se podia fazer aquele ato. E então, grande a lata estar a pedir ajuda pela vida dele, não achas? Só quando o rei entra do jardim e vê-o assim, de joelhos quase em cima dela, pensa o quê? Pensa, este está aqui a desonrar-me e a querer desonrar a minha mulher na minha própria casa. Está-se a fazer a ela, quer ser namorado dela. O que é isto? Ficou full da vida. E deu logo a ordem que o matassem. E os servos disseram-lhe que havia uma forca que ele tinha planeado para o tal Improvável, feito ao pé da casa dele, e o rei mandou ser morto nessa mesma forca. Já viram a ironia? Ele foi morto na própria forca que criou para matar outra pessoa. Porque Deus é assim, Deus baralha as nossas contas todas. Às vezes as pessoas planeiam mal contra nós. E o mal
vira-se contra elas, porque quando Deus entra, Deus baralha as contas todas das pessoas. Porque Deus é Deus e Deus tem todo o poder, certo? Sim. E então, ela, no meio disto, pediu depois, a chorar, como é que se ele podia salvar o povo dela. Porque como é que ela ia poder viver feliz e contente a saber que o povo dela ia morrer. Só que havia um problema. Naquele tempo, uma lei que fosse assinada, carimbada com o selo do rei, não se podia revogar, ou seja, não se podia anular. E aquela lei já existia. Então como é que se ia resolver isto? Mas o rei disse assim... O rei disse assim... porque ela contou dela e do primo dela, ainda para mais, os chefes foram contar que a forca que a Amã tinha feito ao pé da casa dela era para matar nada mais nada menos do que quem tinha salvado o rei antes. O rei ficou muito indignado, não é? Portanto, o rei estava muito bem impressionado com este improvável e com a improvável que era a sua rainha, não é? Com os dois improváveis. Então ele ficou muito indignado e quis ouvir, mandou chamar o improvável, que estava lá perto, porque estava às portas do palácio, não é? E falou com os dois improváveis. E disse, o que vocês quiserem, podem fazer o que vocês quiserem. Ele deu os bens, as casas que a Amã tinha, deu todas as... Quase que disse o nome. Deu todos a esta improvável. Disse que ficavam dela. E ela pôs o seu primo como aquele que ia administrar, que ia ajudá-la nos bens. E deu a este improvável um cargo muito importante. O correspondente a um primeiro-ministro. Ou seja, ele seria a pessoa mais importante naquele reinado depois do rei. E disse-lhes que eles podiam decidir fazer a lei que quisessem. Ele deu-lhe o anel, que antes tinha dado à Amã, e podiam carimbar. A lei foi... Que lei terá sido esta? Eles não podiam fazer nenhuma lei que anulasse a outra. Portanto, que lei terá sido esta? Eles fizeram uma lei... Que não se podia matar os judeus? Não podiam, porque isso anulava a outra. Fizeram uma lei que todos os judeus tinham o direito a defender-se e a juntarem-se em grupo para planearem a sua estratégia de defesa e a matarem os seus inimigos. E aquilo foi mandado para toda a gente. E as pessoas assustaram-se quando souberam. Primeiro, muitas tinham ganhado muito respeito pelos judeus por causa de quem? Deste improvável que tinha salvado o rei. E eles souberam, porque ele foi passeado pelo cavalo, para toda a gente saber, assim se faz a quem acha graça diante do rei. Portanto, eles ficaram com este improvável em grande conta e por isso ficaram também com o povo judeu em conta. Muitos deles. Portanto, muitos deixaram de querer fazer mal aos judeus, porque ficaram bem impressionados e com respeito. E também ficaram assustados. Espera lá, que eles podem se juntar em grupo, podem se defender. Então, o que é que aconteceu? Esta situação da lei, só passado 9 meses, é que chegava a data em que podiam matar os judeus. Mas nessa altura, os judeus já se podiam defender. Então o que é que aconteceu? Eles tiveram 9 meses para se preparar. Juntaram-se em grupos. No meio disso houve muitos que não eram judeus, que quiseram tornar-se judeus. Ficaram bem impressionados, e outros porque tinham medo do povo judeu e, portanto, deixaram de ser inimigos. E no meio disto tudo, quando chegou à altura, Deus esqueceu-se deles e acabou a história. Em desgraça. Então, o que aconteceu foi que só em Suzã, que era a zona onde estava o rei e o reinado, o palácio, só em Suzã eles mataram 500 inimigos. E todos os judeus, em todas as povoações à volta daquele reinado, ao todo mataram quantos? 75 mil inimigos. Foi uma enorme vitória para quem? Para os judeus. Para
o povo judeu. Uma enorme vitória. E o rei foi dizer isto à rainha. E alguns Dizer judeus, o relato. E a rainha pediu-lhe uma coisa. Para em Suzã, que era a terra onde eles estavam, ali, onde estava lá o palácio, o povo ter possibilidade de mais um dia, no dia seguinte, voltar a defender-se. E o rei aceitou. Nos outros sítios à volta foi só naquele primeiro dia que o fizeram, mas em Suzã houve a possibilidade de fazerem mais um dia. E no segundo dia foram mais 300 que eles mataram. Isso é sério. Nem Suzã. Mas em Suzã, no resto à volta tinha sido 75 mil. Então, foi uma grande vitória para o povo de Deus, certo? Deus trouxe livramento ao seu povo. E Deus traz sempre livramento ao seu povo. E o seu povo é quem? Todos aqueles que aceitaram e receberam o seu filho, o sacrifício do seu filho Jesus. Certo? Sim. Então, eu, Martim, tu que já aceitaste Jesus, fazes parte do povo de Deus. E tenhas o problema que tiveres. Deus é um Deus que trata sempre dos seus filhos. Deus é um Deus que cuida sempre dos seus filhos. E lembram-se que Deus começou a planear a solução antes de haver o problema? Muitas vezes vêm problemas à tua vida, dificuldades, seja na escola, seja na tua família, seja com os teus amigos, ou na tua saúde, e tu ficas muito aflito. Para ti é uma novidade. Para Deus não é. Mas para Deus não é novidade. Deus já sabe, muito tempo antes, o que é que se vai passar contigo. E Deus prepara, com o tempo, as soluções. Então não precisas ficar desesperado, nem vestir-te roupa de saco como fez o povo judeu. Podes confiar e podes começar a louvar e a alegrar-te, porque Deus vai te dar a solução boa. E Deus não precisa das coisas mais fantásticas e mais prováveis para dar a solução. Porque Deus usa improbabilidades. Deus usou 2 improváveis. Ai, mãe, quando é que já vais dizer o nome dos improváveis? É agora. Deus usou 2 improváveis. Então, Deus usou Esther, É muda. que antes era conhecida por Hadassah, mas quando chegou à casa do primo e passou a viver com o primo mudou-lhe o nome para Esther. Daí que ela tem 2 nomes, e daí que Esther é um dos livros da Bíblia, e é um dos livros que relata exatamente a história de Esther e do seu primo Mardoqueu. Deus usou Esther e usou Mardoqueu. Um povo que tinha vindo e exilado depois de ter sido Jerusalém conquistado e derrotado. Portanto, um povo que era o menos esperado para vir a solução. Uma pessoa órfã. Um povo que estava condenado à morte. E Deus usou 2 improváveis daí. Porque Deus não precisa das melhores condições. Deus não precisa das coisas mais XPTO. Deus só precisa de corações disponíveis. E Ele usa improbabilidades para fazer o impossível, o impensável e o imaginável. E trazer vitória para o seu povo. Então, é importante esta história? Foi interessante esta história? Não se vão esquecer do nome de Esther e de Mardoqueu. Nem de como foi importante para acontecer isto. Uma das coisas importantes que estes improváveis fizeram foi a obediência, né? Esther foi obediente àquilo que o primo lhe disse e não revelou até à altura certa qual era o seu povo e a sua família. E outra coisa importante foi a ligação, a parceria que eles fizeram os 2. E eles combinaram as coisas e o primo também fez conforme o que a Esther lhe tinha dito. E foi possível isto por causa da obediência, por causa da parceria e acima de tudo porque eles eram pessoas ligadas a Deus, que oravam e buscavam a Deus. E buscavam a sabedoria de Deus. E Deus ensinou-lhes então o tempo certo para fazerem todas as coisas. E nós podemos aprender a fazer isto também na nossa vida, não é, Martim? Sim. Então, esta foi a lição de hoje. Não foi um improvável, mas 2 improváveis pelo preço de... Pelo preço de 1. Muito bem.
chegaste, por tua causa livre sou. E agora danço, nada me para, uma alegria cresce dentro de mim. Oh, 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 sim, vamos despertar. Oh, 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 quando tudo acalma nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, tão sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Quando tudo acalma nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Tenho um futuro, tu me prometes, com a tua voz irei ouvir. Em mim tu brilhas, serei diferente, viverei Jesus por ti. Oh, 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 sim, vamos despertar. Oh, 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 quando tudo acalma nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Quando tudo acalma nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Onde quer que me chames, não importa o momento, eu vou. Onde quer que me chames, não importa o momento, eu canto porque sou livre. Quando tudo acalma, nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Quando tudo acalma, nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Então, gostaram de louvar a Deus? Eu sei. O Martim vai então dizer o versículo para decorarmos durante a semana. Esther alcança favor, simpatia aos olhos de todos os que a viam. Esther, capítulo 2, versículo 15. Esther alcançava favor, que quer dizer simpatia, aos olhos de todos que a viam. E é isto que Deus faz em nós. Muitas vezes as situações são desfavoráveis, mas Deus ajuda-nos a alcançarmos simpatia perante as pessoas certas para termos a solução. Boa? Sim! Então espero que tenham gostado da lição, que tenham uma ótima semana e que venham bem dispostos para a próxima semana. Beijinhos! Hello! Beijinhos!